Bezerra Hashem, Daf Kuf Tedvav de Shabbat. Estamos no começo do Perikol que veio na oitava linha do Daf Kuf Tedvav. O Perikol que veio vai lidar com alguns assuntos, e que o primeiro assunto é se uma pessoa vê um incêndio em Shabbat ou Yom Tov, o que ele pode fazer com relação às coisas que estão dentro dessa casa que está queimando, o que ele pode tirar de lá, para onde ele vai levar. Um outro assunto é, se um goi vem apagar esse incêndio, ou uma criança vem apagar esse incêndio, será que a gente pode deixar eles apagarem? E depois vai lidar com o assunto, se um goi fez um trabalho para o Yehudi, será que a gente pode ter proveito disso em Shabbat ou Yom Tov? Fala aqui a Mishnah, Kol Kitvei HaKodesh Matzilin Otan Mipnei Adleika. Começa a Mishnah, se tem livros de Kodesh, Torah, Nevim, Uktuvim, então pode salvar isso de um incêndio. Ben Shekorim Baen, ou Ben She'en Korim Baen. Tanto se a gente tem a obrigação de ler esses livros em Shabbat ou Yom Tov, como o Maftir, que se lê o profeta, ou seja, são os Nevi'im, o Ben She'en Korim Baen. E mesmo que são livros que não se lêem em Shabbat, como os Ktuvim, o Mishle, Kohelet, Shir HaShirim, não se lêem em Shabbat de forma obrigatória, mesmo assim se salva esses livros por causa do incêndio. O conceito aqui é que a pessoa vai carregar isso para um lugar que não poderia carregar um objeto de uma forma normal. A gente vê na Mishnah na frente qual é o caso aqui. E também tem outro problema, o problema de esforço em Shabbat. Não pode se esforçar, carregar coisas de uma forma aqui profissional. Então, mesmo assim, permitiram carregar esses livros de Kodesh para salvar eles de um incêndio. Fala a Mishnah uma novidade, mesmo que esses livros de Kodesh não estão em hebraico, estão traduzidos, mesmo assim se salvam esses livros por causa do incêndio. Teonim Gnizah. Se esses livros traduzidos ficaram gastos e a pessoa não quer mais usar eles, tem uma obrigação de enterrar eles no chão. Não pode jogar eles fora. O Mipnei Korim Baen pergunta a Mishnah por que não decretaram para ler Ktuvim em Shabbat. Decretaram para ler o Maftir, os Nevi'im, o profeta, mas não decretaram ler Ktuvim, o Mishle, Kohelet. Por que não? Mipnei Bitur Beit Midrash. Para as pessoas não ocuparem seu tempo lendo Ktuvim e perderem aqui o shiur que se dava em Shabbat naquela época. Se dava um shiur de Alechá todo o Shabbat, e o shiur de Alechá é mais importante do que ler os Ktuvim, por isso não decretaram ler Ktuvim em Shabbat. A gente vê na frente que talvez tem gente que sustenta que é proibido ler Ktuvim em Shabbat na hora da Drashá, ou não na hora da Drashá. A gente vai ver esse assunto na frente. Fala Gemara, Itmar foi ensinado no Beit Midrash. Hayu Ktuvim Targum ou Bechol Lashon. Se tinha livros de Kodesh, porém traduzidos no aramaico ou Bechol Lashon, ou outra língua. Ravuna Amar Ein Matzilin Otan. Ravuna fala, não salva eles de um incêndio. Mipnei Adleika. Rav Chizda Amar Matzilin Otan Mipnei Adleika. Rav Chizda discute e fala que tem que salvar esses livros traduzidos por causa do incêndio. Explica a Gemara a discussão de Ravuna e Rav Chizda. Aliba demande amar nitnu likrot bae vekulam lo pligi de matzilin. Tem uma discussão em Masechet Megillah. Será que a gente pode escrever livros de Kodesh em outras línguas ou não? Tanakama fala que pode, e Rabi Shimon ben Gamliel fala que não pode. Você vai lidar aqui a Gemara agora. Conforme a opinião que fala nitnu likrot, ou seja, é permitido escrever livros de Kodesh em outras línguas, é permitido estudar neles. Então, vekulam lo pligi de matzilin. Mesmo Ravuna, que fala que não pode salvar esses livros traduzidos por causa do incêndio, ele sabe que, conforme a opinião que fala que pode estudar esses livros, então com certeza pode salvar esses livros do incêndio. Que pligue a nível de discussão de Ravuna e Rav Chizda, ali vai demandar amar lo nitnu likrot baen. Essa é a opinião de Rabi Shimon ben Gamliel, que fala que não pode estudar esses livros traduzidos e não pode escrever eles. Aí tem a discussão que Ravuna fala não salva eles do incêndio, e Rav Chizda fala que sim salva eles do incêndio. A gente vê na frente qual é o motivo de Rav Chizda. Ravuna amar en matzilin dalo nitnu likrot. Ravuna fala que não é para salvar eles do incêndio, porque eles não têm aqui uma utilidade, não pode estudar com livros traduzidos, conforme Rav Shimon ben Gamliel. Rav Chizda amar matzilin mipshum mizayon kitvei HaKodesh. Rav Chizda fala que mesmo que não pode estudar, mas tem que salvar esses livros do incêndio para não ficar desprezando livros de Torá. Mesmo que não pode estudar com esses livros, mas eles representam a Torá. Então não pode deixar uma coisa que representa a Torá se queimar, e se fala Rav Chizda, então tem que salvar.
Explica a Gemara aqui provas para um dos lados. Tran, kol ketvei kodesh matzilin otan, mipnei adleka, ben shekorin baen, ben shen korin baen. A Mishnah, já vimos, fala que todos os livros de Kodesh, a pessoa tem que salvar eles do incêndio. Tanto Neviim quanto Ktuvim. Alfa piche Ktuvim bechol lashon, mesmo que tenha outro idioma, tem que salvar. Mas lá, shekorin baen Neviim, meshen korin baen Ktuvim, como a gente já falou. Os livros que a pessoa tem a obrigação de ler em Shabbat são os Neviim, e o livro que não tem a obrigação de ler em Shabbat é os Ktuvim, mesmo assim, tem que salvar eles. Alfa piche Ktuvim bechol lashon, a Mishnah fala na sequência, mesmo que está traduzido, tem que salvar. Delonitnu likrot baen. Qual é a novidade aqui que a Mishnah falou? Mesmo que estão escritos em outro idioma, explica a Gemara que essa hipótese se trata aqui da opinião de Rabbi Shimon Gamliel, que fala que não pode estudar nesses livros, mesmo assim, tem que salvar esses livros. Vektani Matzilim, Vetiuvta de Ravuna, e é uma prova contra Ravuna. Ravuna fala que não é para salvar esses livros, conforme a opinião de Rabbi Shimon Gamliel, e Rav Chizá fala que sim, pode. É uma prova para Rav Chizá contra Ravuna. Amar Ravuna. Ravuna vai explicar essa Mishnah diferente, mas depois vai perguntar uma pergunta contra Rav Chizá da própria Mishnah. Vetisbera. Você quer estudar assim a Mishnah? Não pode ser. Em uma seifa. Vamos estudar a continuação dessa Mishnah. Teunim Gnizah. A Mishnah fala, um livro traduzido, temos que enterrar ele. Se a pessoa não quer mais usar, não pode jogar ele fora. Hashtag Tsuli Matzilina. Gnizah Mibaya. Fala Ravuna. Se a gente vê na Mishnah que é para salvar esses livros de um incêndio, tem alguma novidade aqui de falar que eles têm que ser enterrados? Com certeza, se eles são sagrados o suficiente para a gente lechalel Shabbat miderabanan, a gente vai transgredir o Shabbat, a proibição rabínica, para salvar eles, porque eles são sagrados. Se eles são sagrados, com certeza tem que fazer gnizah. Qual é a novidade que tem que fazer gnizah? Ou seja, Ravuna está provando aqui que a Mishnah não falou que tem que salvar livros traduzidos. Ravuna metaretz letamei, verav Chizá metaretz letamei. Ravuna vai explicar a Mishnah de um jeito, conforme a sua opinião, e Rav Chizá a mesma coisa. Ravuna metaretz letamei. Ravuna vai explicar o seguinte. Ravuna foi aquele que falou que não é para salvar livros traduzidos de um incêndio. Explica aqui Ravuna. O começo da Mishnah é igual. Temos que salvar livros de Kodesh de um incêndio. Ben shekorim baen Neviim. Livros que a gente tem que ler em Shabbat são os Neviim, os profetas. O Ben Shem Korim baen Ktuvim. Livros que não temos que ler são os Ktuvim, os escritos. Bamed Varim Amurim. Aqui colocou Ravuna uma palavra que não tem na Mishnah. Quando é que temos que salvar eles? Shektuvim Belashon HaKodesh. É só se estão em hebraico. Aval Bechol Lashon Matzilim. Porém, se está traduzido, não é para salvar esses livros de um incêndio, conforme a opinião de Ravuna. Mesmo assim, fala Ravuna, tem que fazer gnizah. Mesmo que não vamos aqui transgredir um preceito rabínico de carregar de uma casa para outro lugar, que é proibido carregar, já vendo na Mishnah qual é esse caso. Ou seja, não são sagrados o suficiente para a gente fazer isso, porém, se a pessoa tem, durante a semana, livros traduzidos que ele não quer, ele tem que enterrar eles no chão, não pode jogar isso fora, porque eles representam Torá. Isso fala aqui a Gemara. Rav Chizá vai explicar que a opinião dele próprio, diferente de Ravuna. Ben shekorim baen Neviim, ou seja, os livros de Kodesh temos que salvar de um incêndio. Mesmo livros que a gente lê em Shabbat são os Neviim, tem que salvar. O Ben Shem Korim baen Ktuvim. Os livros que a gente não lê em Shabbat são os Ktuvim. Afal piche Ktuvim bechol lashon name matzilim. Aqui fala Rav Chizá veio de Ravuna. Mesmo que eles estão em outra linguagem, traduzidos, tem que salvar eles do incêndio. E a continuação que Ravuna perguntou se essa é a halachá, qual é a novidade aqui de falar que tem que fazer gnizah? Com certeza tem que fazer gnizah se eles são sagrados o suficiente para a gente transgredir um preceito em Shabbat. Isso falou a Mishnah na continuação. Se tem pedaços desses livros que foram comidos por traças, foram rasgados, tem que fazer gnizah nesses pedaços. Ou seja, a novidade aqui não é que tem que fazer gnizah nos livros completos, tem que fazer gnizah em pedaços desses livros que foram aqui traçados por traças. Isso fala aqui, a Gemara conforme Rav Chizá e Ravuna. Continua. Meitive. Perguntaram os sábios uma prova contra um dos lados. Ayuk tuvim targum. Bechol lashon matzilin otam mipnei adleka.
Se estavam escritos esses livros, uma tradução, qualquer linguagem, tanto aramaico quanto qualquer outro idioma, Matzilin Otam tem que salvar esses livros por causa do incêndio. Tiufsa de Ravuna é uma prova contra Ravuna. Ravuna fala que esses livros traduzidos não é para salvar, e a Breta fala que sim é para salvar do incêndio. Amalek Ravuna, Aitara Savane, Knunikrot Baen. Simplesmente, Ravuna vai responder, essa Braita sustenta que pode estudar em livros traduzidos e pode escrever eles. Uma vez assim, tem que salvar eles do incêndio. Toda a opinião de Ravuna começa com a opinião dos sábios que falam que não pode estudar em livros traduzidos e não pode escrever eles. Isso fala aqui a Gemara. Tá? Uma outra prova para um dos lados. Hayuk Tuvin Giftit. Estava escrito livros de Torá e uma linguagem chamada Giftit, Madit, outro idioma, Ivrit. Ivrit aqui é o hebraico, porém não com a letra Ashurit que a gente lê na Torá. É um outro tipo de Ktaf, um outro tipo de letra. Ilmit, Yevanit, outros idiomas. Mesmo que, fala a Braita, não podemos estudar esses livros traduzidos, porém pode salvar eles de um incêndio. Tiufta de Ravuna, aqui é uma prova contra Ravuna. Ravuna fala que não pode salvar esses livros do incêndio, e a Braita fala que sim pode, mesmo conforme a opinião do sábio que fala que não pode escrever e não pode estudar esses livros. Amalek Ravuna Tanai. Fala Ravuna, essa questão é uma machloket Tanaim, se a gente não pode escrever e não pode estudar esses livros, se a gente tem que salvar isso de um incêndio ou não. Detalhe é uma braita. Hayuktuvin Targum, Obecholashon, Matzilin Otanipnei Adleká. Estava escrito em aramaico ou qualquer outro idioma, temos que salvar esses livros de um incêndio. Esse é o primeiro que está na cama. Rabi Yossi Omer, El Matzilin Otanipnei Adleká. Rabi Yossi fala, não pode salvar esses livros do incêndio. Vamos ver na Gemara na frente como se trata de machloket. Amar Rabi Yossi, Maaseh be'Abba Halafta. Rabi Yossi falou uma coisa que aconteceu com Abba Halafta. Abba Halafta era seu pai de Rabi Yossi. Ele falou, Abba, ou seja, meu pai Halafta. She'alach etzel Rabban Gamliel beribi. E Abba Halafta foi visitar Rabban Gamliel. Beribi significa Rabban Gamliel, a pessoa grande, uma pessoa importante. Ele é Tveria. Foi para Tveria. O matzô, She'aya Yoshev al Shulchano Shel Yochanan HaNazuf. Encontrou Rabban Gamliel Beribi, que estava sentado na mesa de Yochanan HaNazuf. Yochanan da família Nazuf, é o nome da família dele. O Beador Sefer Iov, Targum. E Rabban Gamliel estava segurando um Sefer Iov, um livro de Iov, traduzido em aramaico. Vehu Korebo, ele estava estudando nesse livro. Amarlo Zahurani Berabban Gamliel Avia Vicha. Falou Abba Halafta para Rabban Gamliel Beribi, eu me lembro de seu avô, Rabban Gamliel, Rabban Gamliel Zaken, Sheyei Omed al Gabe Ma'ala be'Arabait. Ele estava em cima de um degrau, no Arabait, na montanha do Bet HaMikdash. Ve'eviu lefanav Sefer Yov Targum. Trouxeram para ele um livro de Yov, traduzido em aramaico. Ve'amar lebanai shakel tachad hanitbach. Rabban Gamliel Zaken falou para uma pessoa que estava construindo uma coisa lá, coloca esse livro embaixo das pedras da construção. Ou seja, ele rejeitou completamente um livro desses. Afutzibala de Gnazon. Fala que a Rabban Gamliel Beribi também falou para fazer gnizá nesse livro de Iov traduzido. Continua, a Gemara vai explicar tudo isso na frente. Rabi Yossi Berabi Yehuda Omer, Arivah shel tit kafu alav. Fala o sábio que Rabban Gamliel Zaken fez não é colocar embaixo de umas pedras, uma construção, que foi pegar um prato de barro e colocou sobre esse livro esse barro. Fala Gemara, não pode ser que Rabban Gamliel Zaken fez isso. Duas rejeições para isso. Hada, Hitit be'Arabait, Minai. Uma rejeição, não tinha barro no Harabait. O barro lá, naquela época era o cimento. Não construíam as casas com barro, fala Rebbe. Construíam as casas com areia, com cal, não com terra e água. Ve'od, Himutar le'abdan beyad. Fala Rebbe, se a gente tem um livro traduzido, a gente tem que aniquilar isso completamente, beyadayim, diretamente, ela manichan b'makom hatorfa, ve'el markivim, que a pessoa tem que fazer é colocar num lugar abandonado e ele sozinho vai se estragar. Não pode estragar um livro traduzido, beyadayim,
diretamente. Isso fala que Rebbe não pode seguir Rabban Gamliel, Zaken fez isso. Agora a Gemara vai voltar ao que Ravuná falou. Ravuná falou é uma machloket tanaim. Se a gente não pode escrever e não pode estudar com livros traduzidos, se a halakha é que temos que salvar esses livros de um incêndio ou não. Pergunta a Gemara, Mantanai, qual é essa machloket tanaim? Viramos a página. Ilei matanakama de Rabi Yossi. Se é a discussão de Tanakama e Rabi Yossi que a gente viu anteriormente, se a gente tem que salvar Kitvei Kodesh traduzidos de um incêndio ou não, Vedirma Beaka Mifrik. Talvez a discussão entre Tanakama e Rabi Yossi é o seguinte: Mar Savar Nitnu Liklot Baem ou Mar Savar Lo Nitnu Liklot Baem. A discussão entre eles é se eles podem escrever livros traduzidos ou não. Quem fala que pode escrever livros traduzidos e pode estudar com eles? Então tem que salvar eles do incêndio. Quem fala que não pode escrever, não pode estudar esses livros, fala que não pode salvar eles do incêndio. Não tem uma prova do que Ravuná falou, que existe uma opinião dos Tanaim que fala que um livro que a gente não pode escrever e não pode estudar com ele, se tem que salvar ele de um incêndio ou não. Não vemos essa opinião explicitamente. Era Rabi Yossi Vetara de Gifti. Tem que falar que é Rabi Yossi que fala que não pode salvar um livro traduzido, porque ele sustenta que esse livro aqui, uma vez que a gente não pode estudar com ele, então não pode salvar ele porque não é sagrado o suficiente. Vetara de Giftit, porém, a opinião do sábio que fala que sim pode salvar um livro traduzido, mesmo que não pode estudar com ele, é o Tana que falou com relação a Giftit, Ilmit, Ivrit, todas aquelas línguas que a gente viu anteriormente, que ele sustenta que mesmo que não pode estudar com esses livros, tem que salvar eles de um incêndio. Isso falou esse Tana explicitamente na Braita, no Amud Aleph. Isso falou Ravuná, uma machloket tanaim com relação a esse assunto. Continua até no Rabanan, uma Braita, Habrachot Vakmiin, com relação a Brachot. Brachot é como um sidur, uma folha com todas as Brachot da Amidah, por exemplo. Ou Brachot que a pessoa faz durante o dia. Naquela época não se escrevia sidur. O sidur é a Torá Shebel Peh, a Torá oral. E tinha uma proibição de escrever Torá oral naquela época, como a Gemara e a Mishnah. Depois de certa época começaram a escrever, e hoje em dia a gente escreve tudo, porque senão a gente vai acabar esquecendo a Torá Lo Aleno. Porém naquela época, Brachot Vakmiin, esse sidur, e Kmin é um amuleto que tem lá coisas de Kodesh. Alfa Pishesh Benotiot Shel Shem, mesmo que tenha o nome de Hashem lá escrito, o Menyanot Arben Shebaturah. E mesmo que tenha essas coisas, grandes parashot da Torá, psukim, Ei Matzilin Otanu Pniat Deka, Era Nistrafim Bimkoman. A verdade é que a pessoa não pode salvar esses amuletos, essas sidur, de um incêndio. Eles têm que ser queimados no lugar deles. O que é escrito lá com os nomes de Hashem, Mikan Amru Kotve Brachot Kesorfe Torah. Aqui fala a pessoa que escreve um sidur, é como se estivesse queimando um pedaço da Torá. Por quê? Porque está fazendo uma coisa que se tiver um incêndio vai ser queimado. Está fazendo aqui uma chance para uma coisa de Kodesh ser queimado. Porque uma vez que é proibido escrever esse sidur, e essas parashot, essas kmiim, esses amuletos, é proibido também salvar eles de um incêndio. Continua, Maseh Bechat Yakotev Betzidon. Tinha uma pessoa escrevendo Brachot como sidur em Tzidon, nessa cidade. Baal Veodiu et Rabi Ishmael. Vieram e avisaram a Rabi Ishmael que tem essa pessoa que está escrevendo Brachot. Ve'alach Rabi Ishmael ve'botko. Rabi Ishmael foi ver se realmente ele estava escrevendo isso. Que Shaya Ole Basulam. Quando Rabi Ishmael foi visitar a casa dele, estava subindo as escadas. Hirgishbo. Essa pessoa sentiu que alguém está chegando. Natal Tumus Shel Brachot ve'Shakam be'Sefer Shel Mayim. Ele pegou esses papéis que ele estava escrevendo as brachot e colocou dentro de uma jarra de água para apagar essas brachot que ele estava escrevendo, para essa pessoa não perceber que está escrevendo brachot. O Bileshon Azeh Amar Lo Rabi Ishmael. E nessa linguagem, Rabi Ishmael falou para essa pessoa, Gadol Onesh Acharon Min Harishon. O castigo do que você fez depois é maior do que você fez antes. Por quê? O que ele fez depois foi apagar as brachot, apagou o nome de Hashem diretamente. Considerando isso aqui é mais grave do que escrever brachot, porque escrever brachot, o problema é que a pessoa vai chegar, talvez, a colocar isso numa situação de incêndio, vai ser queimado. Porém, aqui a pessoa está apagando isso diretamente, é mais grave. Isso fala aqui a Gemara. Ba mineres galuta meraba baravuna. O Reish Galuta,
aquele representante do povo de Israel na diáspora, perguntou para Rabba Baravuna, Hayu Ktuvim Besam ou Besikra. Estava escrito esses Kitvei Kodesh, o Sefer Torah, por exemplo, com Sam, com uma tinta amarela, ou Besikra, uma tinta vermelha, Bekumus, com a resina de uma árvore, Bekan Kantum, ou com uma tinta de sapato, ou seja, não são tintas permanentes tão duradouras como o Dio. O Dio é aquela tinta escura clássica. Perguntou Reish Galuta, Belashon HaKodesh Matzilin ou Tam Mipnei Adleka ou El Matzilin? Perguntou Reish Galuta, será que se é escrito isso em hebraico, será que pode salvar isso de um incêndio ou não pode salvar isso de um incêndio? Explica Reish Galuta a pergunta dele. Tibai leman de amar Matzilin, Tibai leman de amar El Matzilin. Você pode perguntar essa pergunta tanto com relação à opinião de Ravuna. Ravuna falou que não pode salvar um livro de Torá traduzido de um incêndio. Aqui talvez ele sim vai falar que tem que salvar. E também a opinião de Rav Hizda não está clara. Rav Hizda fala que pode salvar um livro traduzido de um incêndio. Porém aqui que está com uma tinta diferente, talvez ele fale que não. Explica como é esses dois lados na frente. Tibai leman de amar el matzilin. Dá para perguntar essa pergunta também com relação à opinião de Ravuna. Hanemi lecha dechtiv targum ubechol lashon, avalacha dechtiv belashon hakodesh matzilin. Ravuna falou lá que não é para salvar um livro traduzido, por quê? Porque lá é uma tradução, por aqui é hebraico. Então mesmo aqui que está escrito com uma tinta diferente, uma tinta amarela, vermelha, etc., talvez aqui Ravuna concorda com Rav Hizda, que tem que salvar o Dilma Filuleman de Amar Matzilin, ou talvez mesmo que foi um grande Rav Hizda que fala que sim salva livros traduzidos Hanemile Hadechtiv Bedio, talvez é só quando está escrito com Dio, aquela tinta clássica escura de Mikayem, porque é uma tinta bem forte e resistente. Avalar que mandelou Mikayem lo, porém talvez aqui, com relação a essas tintas, que é uma tinta amarela vermelha, não é uma tinta tão resistente assim, não vai durar tanto tempo. Talvez aqui Rav Hizda fala que não salva, mesmo que está escrito em hebraico, mesmo que está com essa tinta não resistente, não pode salvar isso de um incêndio. Amar lei, falou Rabbi Baravuna, el matzilin, não pode salvar esse Sefer Torah, mesmo que está em hebraico, uma vez está com uma tinta diferente. Perguntou Reish Galuta, Ve'ara Ravamuna Tana Matzilin. Ravamuna fala que sim tem que salvar. Como você pode falar que não é para salvar? Ravuna fala uma braita. Amalei Tana falou Rabbi Baravuna, se existe essa braita, então tudo bem, Alahé como a braita tem que salvar um Sefer Torah que está aqui escrito com uma tinta amarela, vermelha, etc. Fala agora o seguinte, Maitana, qual é essa braita? Amaravashi Kedetania. A braita falou o seguinte, El ben Sfarim le Megillah, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון ומגילה שתהיה כתובה אשורית על הספר ובדיו. A Braita falou, não tem nenhuma diferença entre Sefer Torah ou Nevim de uma Megilat Esther, somente que os Farim, os outros livros da Torá, são escritos em qualquer idioma. O Megillah, porém a Megilat Esther, tem que estar escrita em Ashurit, ou seja, com hebraico, com aquela letra que a gente lê no Sefer Torah, ala Sefer, sobre um pergaminho, o Bedioi tem que ser escrita com Dio, aquela tinta clássica, escura e resistente. Que a gente vê que o quê? Que outros livros da Torá, que não seja Megilat Esther, pode escrever com tintas que não seja Dio. Mesmo com Sam, com Sikra, pode escrever e tem que salvar isso de um incêndio, porque esse é o jeito de escrever também. Continua, Ravuna Bar Chiluv Mirav Nachman. Ravuna Bar Chiluv perguntou para Rav Nachman, Sefer Torah she'en bo lelaket 85 otiot. כגון פרשת ויהי בנשוא אהרון, מצילין אותם מפני הדלקה ou אין מצילין? Perguntou, sabe, uma pergunta um pouco complexa. Temos um Sefer Torah que ele está gasto ou está apagado. Não sobrou nele 85 letras. Mesmo que espalhadas, não sobrou 85 letras. As 85 letras aqui é o número de letras que está escrito na Parashá de Vayi b'nso Aaron vayomer Moshe, que a gente fala quando a gente abre o Eichal. Agora, não sobrou aqui 85 letras. Será que a gente tem que salvar esse Sefer Torah ou não tem que salvar esse Sefer Torah de um incêndio? Ou seja, se tem 85 letras, tem que salvar com certeza. Por quê? A gente vê na frente que Vayi b'nso Aaron é como se fosse um Sefer Torah por si só. Tem uma novidade muito grande no Daf da frente, no próximo Daf, que não existem só 5 livros da Torá, o Humash,
Então, 7 livros. Bamidbar é dividido em 3 livros. Isso vai aqui agora na frente, vai Ibn Aaron, esses 2 psukim, é como se fosse um livro independente. E esse livro tem 85 letras, então a gente aprende aqui que o número de letras mínimo para ser chamado de um Sefer Torah tem que ser 85 letras. Assim como vai Ibn Aaron tem 85 letras. Isso perguntou, sabe, se tem uma a menos, tem 84 letras, temos que salvar esse Sefer Torah de um incêndio ou não? Agora vai perguntar, por que ele perguntou assim essa pergunta? Amar Leviti Baelecha Parashat Ibn Aaron Gufa. Você deve ter perguntado uma outra pergunta. Se tem um incêndio, a Parashat de Ibn Aaron, esses 2 psukim, num pergaminho, porém falta uma letra lá. Temos que salvar essa Parashat ou não temos que salvar essa Parashat? Você deve ter perguntado assim essa pergunta. Por que você perguntou um Sefer Torah inteiro que tem menos que 85 letras? Pergunta sobre Ibn Aaron. Resposta: Echad Chaser Parashat Ibn Aaron lo kamibaili dekema deit beazkarot afal gav deleit be-85 otot matzilim. Falam, sabe, com relação a Parashat de Ibn Aaron, não tem nenhuma pergunta, com certeza tem que salvar. Ou mesmo que não tenha 85 letras, mas tem o nome de Hashem lá. Isso fala aqui a Gemara. Matzilim tem que salvar esse Ibn Aaron por causa do nome de Hashem que está lá. Mesmo que não tenha 85 letras, tua pergunta é Sefer Torah she'en bo lelaket. A questão é um Sefer Torah que não tem 85 letras e não tem o nome de Hashem lá escrito. Já apagou, já está gasto. Pergunta a Gemara Mai. Amale en Matzilim. Falou o sábio, não é para salvar um Sefer Torah que tem menos que 85 letras. Pergunta a Gemara Eiti vetargum shektavo mikra. Se tem uma coisa natural que tem que ser escrita em aramaico e foi escrita em hebraico, a gente vê na frente como se trata. O mikra shektavo targum, ou uma coisa que deveria ter escrito em hebraico e a pessoa escreveu o Sefer Torah em aramaico, esse pedaço, vektav ivrit, a pessoa em vez de escrever vektav ashurit, as letras que a gente tem no Sefer Torah hoje em dia escreveu no krav ivrit. Krav ivrit é um outro tipo de letras. Matzilin e Pnei Adleká. Esses 3 casos, a pessoa que mudou uma coisa que estava em aramaico e escreveu em hebraico, ou o contrário, ou a pessoa que escreveu um Sefer Torah em Ktav Ivrit, tem que salvar isso, Pnei Adleká, tem que salvar isso de um incêndio. Ve'en tzarich lomar targum shebe'ezra ve'shebedaniel ve'shebatorah. E não tem que nem falar, se tem lá, por exemplo, o Targum, as palavras em aramaico do livro de Ezra, o livro de Daniel. E na Torá tem muitas palavras em aramaico nesses livros. E se tem lá essas palavras em aramaico, com certeza tem que salvar esse pergaminho que tem escrito essas palavras. Fala agora, Targum Sheba Torá Mainiu. Qual é a palavra que está escrita em aramaico e a pessoa iria trocar isso para o hebraico? E essa adulta tem uma palavra em aramaico, é o que Lavan, quando ele fez um pacto com Yaakov Avinu, eles chamaram aquela pedra, Lavan chamou ela de um nome, e Yaakov Avinu chamou ela de outro nome. Lavan chamou ela de Ikar Saaduta. Ikar Saaduta é o nome dessa pedra. Se a pessoa escreveu Ikar Saaduta, em hebraico tem que salvar isso, do incêndio. Perguntou o sábio. Você falou anteriormente que se não tem 85 letras no Sefer Torah não é para salvar isso de um incêndio? Está escrito aqui diferente. Mesmo que decida Ikar Saaduta num pergaminho, tem que salvar, mesmo que não tenha 85 letras. Contra a opinião do sábio que falou anteriormente, tem que ter 85 letras para salvar um incêndio. Resposta que está na ilha, Ashlim. O que essa breta falou, que Garça adulta, a gente vai contar ela, se ela foi escrita em hebraico, por exemplo, é porque a gente está completando aqui esse número de 85 letras, aí a pessoa tem que salvar isso do incêndio, porém se isso tem Garça adulta num pergaminho, não tem que salvar isso, falou o sábio, é só se tem no total de 85 letras. Continua. E Baeleu, perguntaram aos sábios, esse número de 85 letras tem que ser 85 letras juntas, ou seja, no mesmo trecho, ou mesmo que sejam espalhadas, também é a mesma coisa, é chamado de um Sefer Torah porque tem 85 letras, mesmo que estão espalhadas. Os sábios discutiram com relação a isso. Rav Huna amar mechunasot. Rav Huna fala só se está junto, é chamado de um Sefer Torah. Rav Hizda amar afilo mefuzarot. Rav Hizda discute e fala, mesmo que está espalhado, é um Sefer Torah e tem que salvar isso do incêndio. Meite pergunta como é uma prova contra um dos lados. Sefer Torah Shebalá. Um Sefer Torah que ficou gasto. Se tem lá espalhados, já a pessoa vai colher
procurar letras espalhadas. Se tem espalhado 85 letras, no Parashat Vayei Bensu Aaron, que é o mesmo número das letras que tem na Parashat de Vayei Bensu Aaron, como a gente viu anteriormente, Matzilin, aí tem que salvar esse Sefer Torah do incêndio. Veim Lav El Matzilin, porém se não tem essas 85 letras aqui espalhadas, não pode salvar esse Sefer Torah do incêndio. Se o de Ravuna, fala que não é difícil para Ravuna falou diferente dessa Braita. Ravuna falou, Mechunasot, só se estão juntas essas letras, a gente vai somar 85 para salvar esse Sefer Torah de um incêndio. E a Braita falou, Lelaket significa que a gente vai colher letras, se estão letras espalhadas, a gente vai somar elas aqui para o número de 85, mesmo que elas não estão no mesmo trecho. Targemar Rav Chisda liba de Ravuna, Rav Chisda explicou a opinião de Ravuna, ou seja, Rav Chisda próprio que discute com Ravuna, defendeu Ravuna. Falou Rav Chisda betevô, se trata aqui de palavras, tem palavras espalhadas. E a gente vai somar essas letras, essas palavras espalhadas, se chega a 85 letras, então vamos salvar esse Sefer Torah, senão não. Isso foi o que Ravuna pensou em falar. Mechunasot não é o mesmo trecho, significam palavras 85 letras, mesmo que essas palavras estão espalhadas. A gente vai contar para esse número de 85 letras. Amanhã, começamos um novo assunto da Parashat de Vayei Bensu Aaron. Depois a gente fica por aqui. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.